Só lembrando a todos que, bom, nosso maior desafio agora será apresentar as ações que serão desenvolvidas num tempo um pouco mais curto do que nós tínhamos originalmente, né? Então, o desafio é a síntese, a partir de agora, para a gente tentar concluir a exposição dentro do horário inicialmente previsto. Mas só lembrando a todos que nós retornaremos às 14 horas, antes de passar a palavra a quem vai se manifestar em seguida. Nós retornaremos às 14 horas e com uma novidade que me passou a secretária de Assistência Social, Silvana, Fabiana, Silvana está do meu lado. A secretária Fabiana, lembrando o seguinte, que maravilha, né, aquela apresentação do projeto Aquarela de manhã. É um desenvolvimento de atividades lúdicas, educacionais. Nós não estamos diante de trabalho infantil artístico, é preciso que fique bem claro isso, né? E às 14 horas não percam, estejam todos aqui, porque o projeto Aquarela estará novamente se apresentando para nos encantar, como já encantou de manhã. E logo em seguida nós teremos 3 conferências importantíssimas. A do desembargador João Batista Martins César, que vai falar sobre os juizados especiais da infância e adolescência do TRT-15. A da secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Maria de Oliveira, que vai falar sobre a importância dos fóruns municipais e regionais. Estamos inseridos neste contexto. E, por fim, a conferência de encerramento da Maria Cláudia Falcão, que é a representante da Organização Internacional do Trabalho, que está nos prestigiando também. Vieram ontem de Brasília, chegaram tarde da noite e estão conosco. E ela vai falar sobre a erradicação do trabalho infantil como objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Então, quero concitar a todos para que retornem imediatamente às 14 horas, após essa apresentação, e permaneçam até o fim, porque, além de tudo isso, nós teremos sorteios no final, e, por último, um tablet será sorteado, mas só para os que estiverem presentes, tá bem? Muito bem, eu passo imediatamente a palavra, com aquele desafio que eu falei de síntese para todos nós, a partir de agora, e me incluo nesse desafio, para a Maria... a Maria Eduarda? Ah, é a Fabiana? Então, para a secretária municipal de Assistência Social, Luzia Fabiana Salles Macedo. Bom dia a todos. Bem, vou tentar ser breve. Na verdade, o que nós vamos colocar aqui, né, para vocês é em relação à busca ativa. Quais ações serão feitas a partir de agora no intuito de buscar essas crianças? Primeira coisa que eu gostaria de colocar é que, enquanto a Marilena estava colocando, ela colocou assim, que a maior incidência está na localização da Praça Céu. Algumas pessoas acreditam que não sabem onde fica, né, o território. Então, o território da Praça Céu, que é um CRAS de referência, ele fica na zona leste do município. Para quem conhece, descendo a Tancredo Neves, pegando os bairros ali de Itatiaia, Furquim, Vila Furquim, Planaltina, Planalto. Então, é aquela região na zona leste do município, tá? Então, para quem não conhece, a Praça Céu, o CRAS, fica próximo, logo à saída da Ângelo Rena, para quem vai ali pegar Ângelo Rena, então fica ali o CRAS, tá? Então é nessa região de Prudente que houve, né, a maior incidência de trabalho infantil, como a Maria Helena demonstrou, porque algumas pessoas acreditam que não conheçam, né? Fala Praça Céu e às vezes não sabem o que são. Uma outra questão. Como então que a gente vai agora começar então essa busca ativa? O trabalho, quando foi feito, inicialmente, uma das questões que nós priorizamos é que fosse feito
uma pesquisa eletrônica e que pudesse ter o RA dos alunos sem identificação, para que agora, né, aqueles que fossem identificados em situação de trabalho infantil, nós pudéssemos então puxar pelo RA do aluno quem são esses alunos, quem são essas crianças. Como foram identificados 775 casos, né, incluindo as situações de trabalho e aqueles que têm a questão da aprendizagem, né, estágio ou não, a gente precisa investigar tudo, porque como ela é autodeclaratória, a gente não sabe o que realmente a criança ou o adolescente pode ter colocado na pesquisa. Porque até no início nós ficamos com um pouco de receio, porque quando você começa a fazer uma pesquisa e vai à escola, no primeiro dia, aí a criança vai falar para o pai pode não proibir essa criança talvez de ir no outro dia, né? Então você tem, então talvez por isso também não conseguimos atingir todas as crianças, porque com certeza sabemos que tem pais que acabaram não deixando, e muitos também não quiseram responder. Então, vamos focar onde? Primeiro, nessas situações mais específicas, que são as 241 crianças que foram identificadas, que apresentaram as situações de trabalho na busca ativa. O que seria essa busca ativa? É ir ao encontro dessas crianças. Então, com os dados em mãos, que nós vamos ter já com a devida autorização, porque antes de iniciarmos a pesquisa, é bom a gente deixar claro que nós tivemos todo o aval, a autorização do Ministério Público do Estado, do doutor Luiz Antônio, na época o doutor Felipe, que estava, né, a juíza também da infância autorizou, o doutor Dantas. Então, nós tivemos todas as autorizações legais para que pudéssemos fazer a pesquisa e, de posse desses dados, então, ir buscar essas crianças que estão em situação de trabalho. Na assistência, a gente trabalha com a palavra invisível, né? Então, a gente vai buscar os invisíveis agora. Quem são essas crianças, né? Será que elas já estão em algum serviço ou não? Já passaram? Essa família já foi atendida por algum serviço? E qual é o real motivo que essa criança está trabalhando? E primeira coisa também, assim, realmente aquilo que a criança coloca é verdade, porque numa entrevista, né, de autodeclaratória, a gente não sabe identificar se é real ou não, então a gente vai buscar. Primeiro, então, identificando quem são através de dados, os endereços, dividindo pelos territórios de CRAS e buscar essas crianças através de cadastro único. Então, assim, a primeira ação dentro do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é buscar essa criança, que se ela está invisível, e verificar se essa família tem ou não o cadastro único do governo federal. Tendo cadastro, essa criança ela vai ser identificada, né, no caso, se for com situação de trabalho infantil. Se a família não tem cadastro único, vamos incluir essa família no cadastro único para que ela possa, para frente, receber algum benefício. Então, a primeira coisa é buscar essa criança, é ir mesmo à casa, é ir buscar através dos serviços que nós temos. Aí na tela vocês têm um pré-fluxo de atendimento às crianças em situação de trabalho infantil. Esse fluxo, só para que vocês entendam, ele foi construído no Fórum Regional do Trabalho Infantil, foi feito toda uma articulação, uma discussão, né, foi discutido com vários segmentos, com todos esses atores que compõem aí o fluxo, para a gente saber o que poderia cada um fazer, tá? Então, a partir do momento que essa criança é identificada na situação de trabalho infantil, nós vamos, né, passar ao Conselho Tutelar, como está aí no fluxo, para que se tenha a abordagem inicial e o diagnóstico, tá? O Conselho Tutelar, por sua vez, ele vai fazer os encaminhamentos necessários para que essa família e essa criança tenham acesso às políticas públicas que lhes são de direito e que muitas vezes não chegam até elas. Por isso que nós chamamos de invisíveis. Tá? Então, é saúde, educação, assistência, e a partir daí ela vai ser inserida então numa rede de proteção, com todos os atores envolvidos, CRAS, CREAS, as organizações da sociedade civil, que temos grandes parcerias dentro do município, e ao mesmo tempo nós temos que notificar o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, para que, se essa criança ou adolescente encontra-se numa situação de trabalho, alguma empresa, alguma situação, essas pessoas também têm que ser responsabilizadas pela situação, né? Então, eles também serão notificados, essas pessoas são notificadas, o MTB, que é o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, para que eles possam, dentro das suas legalidades, que depois elas vão estar falando, responsabilizar e autuar aquilo que lhe cabe, tá?
As crianças e adolescentes, elas, a partir do momento que são identificadas, elas vão, então, ser incluídas nos serviços A Família em Acompanhamento, pelo CRAS e CREAS, e as crianças vamos incluídas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Um deles, no município, é o Aquarela. Nós temos o Criança Cidadã, que é desenvolvido também em alguns CRAS, na mesma formatação do Aquarela. E também nós temos as organizações da sociedade civil, que desenvolvem esses serviços em parceria com o município. Estou vendo aqui a Carla, que é da PPA, que é uma entidade que realiza serviço. Acho que eu vi a LBV, temos o SOS e diversas outras organizações da sociedade civil aqui no município que realizam esse tipo de ação, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças de 5, 6 anos até os 15 anos de idade, em horário em que essa criança não está na escola. Então, essa criança, no período, ela tem que estar matriculada na escola formal e, após, no outro período, ela participa desse serviço. Os adolescentes de 14 a 17 anos, nós temos as ações com as instituições formadoras aqui do município. Nós temos aqui, sim, a Casa do Aprendiz Cidadão, nós temos o CIEE, nós temos a Fundação Mirim, Fundação Gabriel de Campos, e também o Sistema S, SESC, Senat, o Senai, Senac, que são instituições formadoras e que realizam esse trabalho em conjunto com a gente. São ações que já são acompanhadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela gerência regional aqui, pela Silvana, e que esses adolescentes, então, precisarão ser inseridos nessa situação e nessas ações de aprendizagem. Tá? Então, assim, esse é um fluxo que foi construído para que a gente possa realmente buscar essa criança e realmente atendê-la, buscar para ver se eles são realmente invisíveis à nossa sociedade, aonde estão essas crianças, quais são elas, se realmente tem essa situação de trabalho no município. E, demais, se são trabalhos, a gente ouviu algumas situações como domésticas, babá, que são as piores formas de trabalho infantil. E a gente sabe que isso acontece, Então, essas piores formas de trabalho infantil, como identificá-las? Porque é mais difícil, porque como que você entra na casa do outro? Quando você encontra uma criança, um adolescente numa empresa, numa instituição empregadora, às vezes você tem uma facilidade, vamos colocar assim, entre aspas, Sebastião? Mais fácil de você identificar e autuar. E quando ela está na casa, trabalhando como babá, como doméstica, que a gente sabe que isso muitas vezes acontece. Adentrar a casa desse terceiro é muito difícil. Então, assim, essa busca e essa conscientização dessa família que tem essa criança ou esse adolescente é muito importante. E essa família a gente sabe que vai ter que ser inserida também em acompanhamento e muitas vezes em benefícios de transferência de renda, porque essa criança ou esse adolescente está trabalhando, porque a gente sabe que são necessidades financeiras que a própria família tem. Por isso que coloca o filho para trabalhar muitas vezes. Então, essa família vai ter que ser acompanhada de uma outra forma. Acho que a Andréia deve estar ali surtando, ali do lado, ela assim, nossa, mais criança para o PET, para o CREAS atender. A gente sabe da demanda que existe hoje no município de crianças em situação de negligência e violência, e o trabalho infantil é uma situação que vem aumentando cada dia e a gente precisa realmente acabar com isso. Sozinho, com certeza, o município, através da prefeitura, da Secretaria da Assistência, não dá conta, porque, assim como o prefeito colocou, as questões financeiras realmente são muito difíceis, por isso que nós temos parceiros, que são as organizações da sociedade civil, que são parceiros incansáveis e que estão aí na luta todo dia para buscar realmente a melhoria do trabalho dessas crianças e adolescentes. A Marina depois vai estar colocando também as questões de recursos que a gente tem disponibilizado para as instituições, para que possam executar esse tipo de trabalho, tá? Então, assim, a busca ativa, agora, acho que é a partir disso, buscar o RA desses alunos, identificá-los onde estão, separá-los por território de CRAS e buscar. E ver se essa família já existe dentro daquele CRAS, se ela já é atendida ou não, inseri-los no atendimento e começar uma ação. Primeiro desses 241 e logo após nós vamos buscar os outros 534 para verificar se realmente eles estão numa condição de aprendizagem, se realmente estão numa condição de estágio realmente regular, formal, como que é essa situação. Alguns colocaram na pesquisa que tem carteira assinada, mas
como que tem a carteira assinada, como que é essa regulamentação. Então, tudo isso vai ser verificado. Mas, como a gente não tem pernas para tudo, a gente tem que dividir o foco, né, de atendimento. Então, primeiro os 241 e depois nós vamos trabalhar, então, com os 534. Acho que é isso. Obrigada.